galera do Mac Magazine, sejam muito bem-vindos ao último Q&A de 2023, perguntas e respostas que vocês enviaram lá pelo @Mac Magazine no Instagram. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram aqui. Vamos selecionar algumas perguntas variadas aqui em mais um vídeo descontraído aqui do canal, que é patrocinado pela Rei Assistência, o famoso rei do iPhone da Santa Ifigênia. Qualquer problema que você tiver em São Paulo com o seu iPhone, seja na Santa Ifigênia, no Itaim Bibi, na Avenida Paulista, tem link aí na primeira linha da descrição desse vídeo. Chama o rei que ele vai te ajudar. Eu já começo aqui com uma cobrança de um membro da nossa equipe, Vinícius. Vinitec, chefe, quando o MM estará ativo no Threads? A resposta se aplica também, por exemplo, a canais do WhatsApp e até a redes que ainda não se disseminaram tanto como o Blue Sky. Se essas redes oferecerem uma API para a gente publicar o nosso conteúdo, como já existe para Twitter, /X, para Facebook, para Telegram e outros canais que a gente já distribui o nosso conteúdo, a gente vai ter prazer de distribuir. Enquanto não há uma API, fazer isso manualmente com o nível de volume de conteúdo que a gente publica diariamente é muito complicado fazer isso copy-paste, ter alguém sempre publicando e dar acesso a múltiplas pessoas a essas plataformas não é uma coisa muito simples. Então vamos torcer que o Threads... Aliás, o Threads agora que está entrando aí no Fediverse, né, na federação do Mastodon, acho que é um dos primeiros candidatos a gente conseguir publicar por lá. WhatsApp, não vi sinais ainda de uma API para os canais. Espero que venha logo. Ricardo H. Halber, MacBook Air M2 com 1TB e 24GB de memória, ou MacBook Pro M3 Pro com 1TB e 18GB de memória. Tenho um Air M1 de 256 com 8GB. Olha, qualquer uma das duas opções que você tiver aqui, você já vai ter um salto fenomenal. Se você está vindo de um Air, você está acostumado já com a portabilidade, com a espessura dele e também com as limitações de conectividade que ele tem em relação ao Pro. Se isso não te incomoda, eu acho que você devia ficar no Air, porque o Pro é um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais pesado, um pouquinho menos portátil. Ainda é uma máquina ok, não é um grande problema, mas vale considerar isso daqui. No caso do seu Air e do Pro, você vai quadruplicar a capacidade de armazenamento, lindo, maravilha. A única diferença significativa que eu estou vendo aqui é que o Air teria um pouco mais de memória, enquanto o Pro tem um chip Pro. Então, se você usa a parte gráfica, se você precisa um pouco mais de potência, de performance, se você está sentindo falta disso, embora você vá ter um saltinho aí do M1 para o M2, eu acho que você devia ir de MacBook Pro, porque esses 6GB de memória, embora bem-vindos, não é o que vai fazer tanta diferença. Então, depende muito do seu dia a dia e do que você faz com a máquina. Leve em consideração a portabilidade do Air e a potência do Pro. Mas essa questão da memória é algo até se pensar aí. Eu, olhando brevemente aqui a sua descrição, vindo de alguém que está vindo do Air, eu acho que eu escolheria o Air, especialmente se o preço dele estiver um pouco abaixo do Pro. Sandrine House, o projeto do Apple Car foi paralisado, nunca mais ouvi boatos sobre. Deu uma desacelerada mesmo, porque não é algo para os próximos 1, 2, 3 anos, é algo mais para o final da década, dizem aí. Mais ou menos na mesma época que está previsto o medidor de glicose do Apple Watch, 2028, 2030. Então realmente não tem muito o que se falar agora. Eu acho que a gente até chegou a publicar algum artigo com algumas atualizações do Apple Car, não tem 2, 3 meses, mas realmente é um rumor que está um pouquinho esfriado. Mas o projeto não foi paralisado, eu acho que ainda é uma meta grande da Apple. Talvez tenha um foco agora especial no Vision Pro, né, que já foi revelado, é o próximo grande passo, uma entrada da Apple num novo segmento. E como o medidor de glicose não é bem isso, né? Vai ser uma revolução, mas é num produto que já existe, eu diria que depois que o headset estiver estabelecido, e estabelecido não é ele chegar ao mercado no ano que vem, a gente vê a segunda, talvez a terceira geração dele chegando, eu diria que após a terceira geração do headset, a Apple vai voltar a dar um foco mais pesado, não que sejam os mesmos grupos, mas em termos até de foco da companhia como um todo, ela vai primeiro estabelecer o Vision Pro, a linha Vision, eu acho que vai inclusive se expandir para outros modelos depois, e aí, mais para o fim da década, a gente tem um Apple Car aí. Se é que não vem lá para 2032, 33, vamos ver. Hugo Felinto, será que um dia a mamata de subscrever, eu acho, né, de devices do Apple Car no Brasil pode acabar? Eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta aqui, quem estiver ouvindo provavelmente vai ter uma boa ideia. Mas imagino que você diz respeito ou a Apple cobrir o Apple Car Plus no Brasil, que é uma coisa, ou a mamata de a gente não ter que pagar pela franquia do Apple Car Plus no Brasil. Deixar de cobrir acho praticamente impossível. A garantia da Apple é mundial e o Apple Car Plus é um plano que estende a garantia e amplia a garantia para proteções contra acidentes e afins. Então isso não vai deixar de acontecer.
Se você tem um Apple Care Plus num dispositivo seu, ele é coberto mundialmente. O que eu acho que pode acabar sim, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, porque aqui a situação é a mesma, é o fato de o Apple Care Plus não ser vendido. E é importante que ele seja vendido, né? Essa questão da gente ter a dica de comprar nos Estados Unidos não é ideal para muita gente. Então, é interessante que o Apple Care Plus passe a ser vendido em todos os países, inclusive Brasil e Portugal, e quando isso acontecer, a tal mamata, que eu acho que é o que você se refere aqui de quando você vai trocar um dispositivo, quando você vai fazer um reparo pelo Apple Care Plus, você não tem que pagar nada, né? Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma taxinha, isso vai deixar de existir sim. Samuel Atata, o que esperar da inteligência artificial nos iPhones e como vocês acham que ela será implementada? Se a gente parar para pensar, Samuel, já há um pouco de inteligência artificial no iPhone em algumas coisas que a gente faz por aqui. Uma que é muito citada nos últimos anos é aquela coisa de você tocar e segurar ali numa imagem, ele automaticamente recortar uma pessoa, um objeto, um pet. Isso ali já é inteligência artificial funcionando. Existem outras coisas aqui no iPhone que já fazem uso dela. Não é um chat GPT da vida, certamente não é o nível de inteligência artificial que o Google já está usando em vários produtos, mas eu acho que isso vai se ampliar cada vez mais. O que se fala para o ano que vem, para o iOS 18 especificamente, é que a Siri ela vai ganhar muitas capacidades de AI. Então, o que a gente chama a Siri de burra hoje, quem sabe a gente deixe de chamar. Eu espero que seja esse o intuito da Apple. Espero que ela consiga chegar lá, porque a gente merece uma Siri melhorada. Mas enfim, seria ela se tornar realmente mais inteligente, compreender mais a gente, compreender múltiplos idiomas misturados, fazer coisas que a gente não espera que ela faça, entender comandos complexos e tornar isso em atividades, em ações úteis dentro do iPhone. Eu espero que sim, e que seja bem implementado e que não seja limitado ao inglês, que é uma coisa que a Apple ainda faz muito hoje em dia, né? Recentemente saiu um recurso besta aí de acesso a dados de saúde no Apple Watch com o WatchOS 10.2, é mais um que depende da Siri offline, do processamento offline da Siri no Apple Watch, que só está disponível por enquanto em inglês e mandarim. Coisas inexplicáveis para uma empresa do tamanho da Apple. André Takil, iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max por tamanho? Cara, saiu semana passada o meu review completo desse carinha aqui do iPhone 15 Pro Max. Vou até tentar deixar aqui, eu descobri recentemente que dá para botar links aqui, não só vídeos. Mas se você não viu, procura lá no site, tem um review completo do iPhone 15 Pro Max, e uma das coisas que eu falo é isso. Eu voltei ao tamanho Pro Max este ano aqui pelas questões de câmera aqui, pelo fato de a Apple ter adotado o titânio, ter deixado ele mais gostoso de segurar, mais leve, e me adaptei muito mais rápido do que eu imaginava. Teve algumas gerações que eu usei esse tamanho aqui que me incomodava. Eu chamava inclusive de raquete de ping-pong, não é que seja pequeno, ainda é um aparelho grande, mas eu realmente me acostumei muito bem e não estou neste momento com a ânsia de no ano que vem voltar ao iPhone 16 Pro. Talvez eu até fique com isso daqui mesmo, com esse tamanho. Cial Guba. Fala, Rafa. O AirPower é um projeto morto ou adormecido? Ouvi rumores de ressurreição. Eu ouvi também, não sei se a gente chegou a cobrir no site, porque era uma fonte meio esquisita, mas oficialmente é um projeto morto. Ele foi descontinuado, ele não foi colocado em hold, não foi nada disso, e foi algo único na história da Apple, né? Um produto ser anunciado numa keynote, a gente vê vídeo de demonstração, vê o Phil Schiller, acho que na época foi ele, mostrando a imagem do produto, fazendo promessas, dando uma data para ele chegar e depois o produto sumir. Eles não anunciaram o fim dele logo quando bateu o prazo, ele atrasou um pouquinho, a gente achava que era só uma questão de dificuldades ali, de superaquecimento, tinha coisa com a recarga do Watch, que não é uma recarga padrão, mas um tempo depois, isso já faz, sei lá, 2, 3 anos, 4, já tô perdendo a noção do tempo, enfim, o projeto foi sim enterrado. Se a Apple ainda tem internamente alguém trabalhando nisso até para superar esse desafio, né, de ela ter anunciado um produto e ter matado, eu não duvidaria. A gente recentemente viu algo um pouquinho parecido com isso, que foi ela ter matado o HomePod grandão, deixou um tempo à venda só o HomePod mini e depois do nada trouxe o HomePod grandão de volta. É diferente, né? O produto ele ficou à venda um tempo, não deu muito certo, ela tirou de linha e por algum motivo trouxe de volta. O AirPower nunca veio à vida. Então, se ele vier um dia, eu acho que é por uma questão de orgulho, realmente, de atingir uma meta, mas, assim, é um produto que foi anunciado em 2017. Estamos indo para 2024, já não pode ser exatamente o mesmo produto. Não que ele seria ruim nos dias de hoje, como ele foi anunciado, mas são 7 anos, né? Eu acho que já mereceria algo melhor e mais aprimorado, até porque se o AirPower tivesse chegado em 2017, 2018,
a gente, a essa altura, já estaria discutindo uma segunda ou terceira geração dele, quem sabe. Ivo1107, como resolver o problema do seu iPhone que morreu? Abraço. Então, tive um probleminha com esse iPhone aqui quando eu atualizei para o iOS 17.1.2, se eu não me engano. Ele voltou da atualização com a touchscreen morta. Os botões laterais respondiam, mas nada na tela respondia. Fiz de tudo aqui, o iPhone entrou em modo DFU, tive que conectar o Mac, restaurei o sistema para a mesma versão, a 17.1.2, já estava preparado, inclusive, para fazer um downgrade, que ainda era possível, mas assim que ele restaurou, já voltou a funcionar a touchscreen na boa, eu puxei o backup do iCloud, estava em dia, o backup do WhatsApp tinha algumas horas que tinha sido feito, foi na noite de um dia, o backup tinha sido feito tipo 4 da manhã, então perdi mensagens daquele dia, mas foi só restaurar tudo e tá de boa. Enfim, caí numa daquelas roletas russas que acontecem em praticamente todo update do iOS. João Rodrigues, _5991. Quando os iPhones não Pro terão suporte a ProMotion? Para quem não sabe, ProMotion é a taxa de atualização variável que permite a tela dos iPhones hoje variar de 1 Hz até 120 Hz, deixando ela bem suave e ao mesmo tempo economizando bateria quando você não precisa dessa suavidade toda, que é algo que desde iPhone 12 Pro, 13 Pro, já me perdi aqui, tá só nos modelos Pro já tem alguns anos aí. Eu achava que isso já devia ter acontecido, João. E, infelizmente, segundo rumores, não vai ser nem no ano que vem. A aposta maior é daqui a 2 anos. Então, ano que vem a gente terá a linha iPhone 16. Estão dizendo que ainda não é nela. Eu espero que seja. Mas o mais certo mesmo é na linha iPhone 17. Só acredite se quiser. Marlon Fu, você acha que o próximo iPad Pro virá com a câmera frontal reposicionada no centro? Sim, é uma grande aposta. A Apple, curiosamente, fez isso primeiro no iPad de entrada. O iPad de 10ª geração é hoje o único iPad que tem a câmera. Quando ele está na horizontal, em modo paisagem, a câmera fica ali no meio, que é a forma como as pessoas mais usam, especialmente quando você está trabalhando, quando você está com ele num Magic Keyboard, num Smart Keyboard da vida, ele está na horizontal e aí a câmera fica centralizada para você fazer, por exemplo, uma videoconferência, em vez de você estar olhando assim, a câmera está aqui de um lado ou de outro. Então faz todo sentido essa mudança e eu espero que eles usem esse tempo, né, de quando o iPad nada, né, o iPad de entrada foi anunciado para quando esse iPad Pro chegar, para resolver um dos conflitos que dizem com essa mudança, que é o fato de que essa lateral onde fica a câmera é também onde fica os ímãs e o mecanismo de recarga do Apple Pencil. Então, basta eles resolverem isso. Como que eles vão resolver, eu não sei. Pode ser que eles reposicionem o Apple Pencil, pode ser que eles deem uma forma, algum jeito de tudo fazer funcionar mais ou menos ali no mesmo lugar, mas eles têm que resolver isso e têm que fazer essa mudança porque faz sentido sim. Passou os RJ. Para começar, um Apple Watch Ultra de primeira ou segunda geração? Eu peguei o Ultra de segunda geração, o Ultra 2 este ano, porque eu estava parado no Series 7. Eu pulei ano passado, já tinha decidido que ia trocar esse ano e decidi para o Ultra, então acabei pegando o Ultra 2. Mas, como vocês sabem bem, foram pouquíssimas novidades do Ultra 1 para o Ultra 2. Então, se você tiver uma boa oportunidade aí de pegar um Ultra de primeira geração com um preço muito bom, vai nele, porque é praticamente igual ao Ultra 2. Inclusive, eu estou devendo um review, deve sair, espero, até o fim deste ano lá no site, um review completo do Apple Watch Ultra 2. Uma adorável, vale a pena a troca do estojo dos AirPods Pro 2 versão Lightning para a versão USB-C? Isso foi algo que a Apple liberou tem poucos dias, né? Ela agora está vendendo o estojo dos novos AirPods, né? Dos AirPods Pro 2,5, ela não chamou de terceira geração, mas eles agora têm um estojo com USB-C, né? Com um conector novo ali embaixo. Mas basicamente o que muda é o conector, porque as outras pequenas novidades aí desses AirPods Pro 2,5, como por exemplo o futuro suporte áudio lossless quando conectado ao Apple Vision Pro, isso não vem com o estojo. Então quem trocar, simplesmente está trocando, ganhando uma bateria nova no estojo, claro, e o conector de Lightning para o USB-C. Para mim, não vale a pena, não vou fazer isso porque eu não uso cabo para recarregar os meus AirPods. Eu tenho uma basezinha Ti, né, de recarga Ti, eu coloco ali em cima, ele recarrega sem fio, ainda mais uma bateria pequena como essa, é muito prático e carrega rápido. Então, eu não pretendo fazer essa troca, mas se você usa muito cabo, não quer ter mais nada com Lightning na sua frente, troca. Edu_108_, vocês acham que a Apple TV pretende chegar a um volume próximo de HBO, Netflix, por exemplo? Acho que não. Lembra que o Apple TV Plus para a Apple é uma coisinha, sabe? Um pentelho no negócio inteiro da Apple. Não é o caso de HBO e Netflix, que é a vida deles. É uma comparação parecida com Apple Music versus Spotify, por exemplo. Enquanto isso é uma das trocentas coisas que a Apple faz e pouco representa no faturamento anual dela, para essas outras empresas é tudo. Então, essas outras empresas vão continuar investindo e dando total foco a isso.
E a Apple tem investido muito também, bilhões no Apple TV Plus, mas eu acho que esse mantra que poderia só funcionar no começo do Apple TV Plus, porque ninguém chega com 150 produções de uma vez só, tem que ir aos pouquinhos, mas o mantra dela de fazer poucas coisas, mas com qualidade, eu acho que vai se manter no Apple TV Plus. Ele está crescendo, a gente já tem um acervo interessante de coisas. Eu mesmo brinco que o tempo que eu tenho sobrando na minha vida para assistir séries já é suficiente, né? O que o Apple TV Plus me oferece, eu não preciso de muito mais do que isso. Se tivesse muito mais coisa, eu não ia dar conta, como eu já não dou hoje. Então, ele vai crescer um pouquinho, mas eu acho que a ideia da Apple não é concorrer com essas outras em volume, não. É ela fazer coisas de qualidade, coisas que sejam arrasar quarteirões, que fiquem na boca do povo, que ganhem prêmios, Oscars e afins. E para fechar aqui, o Gui94 Soares fala em clima de retrospectiva, na sua opinião, qual foi o melhor produto Apple de 2023? Eu acho que foi esse carinha aqui, viu? Eu falei no meu review o quanto que ele acabou me surpreendendo o uso no dia a dia. Se a gente parar para analisar nu e cruamente, é por isso que é importante você ter experiência com o produto. Se você for simplesmente listar o que mudou do iPhone 14 Pro / 14 Pro Max para o 15 Pro, 15 Pro Max, não foram tantas coisas assim, mas quando você começa a sentir essas coisas no dia a dia, a listar, a ter experiência com elas, especialmente a pegada que uma das coisas principais, que é o prazer de usar o dispositivo, eu curti muito o iPhone 15 Pro Max. Obviamente, o melhor iPhone que a Apple já fez, é isso todos os anos. Dificilmente a gente vai ter uma nova geração pior do que a outra, mas eu tô curtindo de verdade usar esse aparelho aqui como eu não curtia há muitos anos. É um pacote, realmente, um design aqui muito legal. A Apple acertou muito no iPhone 15 Pro Max. E é isso aí, senhoras e senhores. Mais uma vez, obrigado a todos que mandaram perguntas lá no nosso Instagram. Se nos seguem no canal, recomendo que sigam. Tem conteúdos exclusivos no Instagram, não é uma mera reprodução de conteúdos lá do site. E a gente também faz esses compilados aqui, esses convites para vocês participarem desses Q&A mensalmente. Obrigado pela audiência, pelo seu joinha. Obrigado ao Rei do iPhone pelo patrocínio desse vídeo. Link aí na primeira linha da descrição. E até o ano que vem. Tem mais vídeos vindo por aí, mais Q&A, agora só em janeiro. Tchau, tchau.